Muito bem, estamos agora de volta, conforme prometemos, para celebrarmos o segundo bloco da jornada de hoje. Entende? Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho uma formação médica através da gloriosa Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. Eu me dediquei, meus caros, à especialidade de ortopedia e neurologia. E me tornei um cirurgião de coluna vertebral. Por conta disso, o que aconteceu? Por conta disso, eu tenho uma clínica de dor. Por quê? Se há no nosso sistema musculoesquelético uma parte que causa muitas dores, a coluna vertebral é a maior de todas. Ou seja, inúmeras dores que decorrem do sistema musculoesqueléticos têm como fonte problemas de coluna vertebral. Problemas de coluna vertebral. Eu me dediquei a isso. É tão interessante pelo seguinte. Na Escola Paulista de Medicina, onde me formei médico, os professores, os catedráticos de ortopedia e mesmo os de neurologia, parece que não gostavam muito de falar sobre coluna vertebral, né? Eu peguei a fase, meus caros, onde estava nascendo a tomografia computadorizada. E estava nascendo a ressonância magnética. Então eu peguei duas fases. A fase que ainda não tinha esses dispositivos maravilhosos de exame de imagem, tomografia computadorizada e ressonância magnética. Entende? Então a coluna era uma verdadeira caixa de segredos, porque era só a história clínica que o doente contava, o exame físico e as radiografias. As radiografias aconteceram na virada do século, do ano 1899 para o ano seguinte, 1900. Então, a radiografia é bem mais antiga. Então, já existiam os exames de radiografia. Então, o exame de coluna era a história clínica, né? O exame físico e as radiografias. É o que você tinha, entende? E não tinha mais nada. Então, a coluna, meus caros, ela pode fazer acontecer 1000 sintomas diferentes. E ela engana os médicos, entende? Ela faz acontecer muitos sintomas, entende? Na coluna, todas as constantes são variáveis, entende? Então, enganava muito os médicos. E isso facilitaria, ou facilitava na época, a ocorrência de muitos erros médicos de diagnóstico do mal. Entende? Hoje, com esses exames incríveis, né, ultrassom, tomografia computadorizada tridimensional, ressonância magnética, cintilografia, EOS, um exame panorâmico da coluna vertebral. Com esses exames hoje, se acerta muito mais os diagnósticos do que antigamente. Então, o que aconteceu? Eu fui pioneiro, né, na Escola Paulista de Medicina de inaugurar uma subespecialidade. Porque a escola tinha a especialidade de ombros, né, de mão, de pescoço, né, de coluna dorsal, de quadril, de joelhos, entende? Mas a especialidade de coluna vertebral era vista como uma espécie de caixinha de segredos, entendeu? Eu me lembro quando inaugurei essa especialidade na Escola Paulista de Medicina e abri uma agenda para atender problemas de coluna, em 15 dias a minha agenda lotou para 2 anos para frente. Eu não tinha vaga mais. Em 15 dias, a minha agenda dos sofredores de coluna
já estava cheia para 2 anos para frente de consultório, entende? Então foi uma situação incrível, entende? E eu tive que atender toda essa gente, entende? Entendeu? Porque lá, como é a universidade, né, todas as patologias, elas têm a ver também com o ensino médico. O ensino médico, né? Então aí começou a se desenvolver na Escola Paulista de Medicina uma especialidade chamada coluna vertebral, entende? Mas como lá não tinha essa especialidade ou essa subespecialidade, eu busquei especialização em outros serviços médicos que já tinham essa subespecialidade. E fui até para os Estados Unidos da América estudar sobre cirurgia de coluna vertebral, entende? Cirurgia. Na Santa Casa de Misericórdia já existia um grupo que era especializado na especialidade de coluna vertebral. Então frequentei esse grupo durante uns 3 ou 4 anos. Entende? E fui enriquecendo meus conhecimentos sobre coluna vertebral. E nesse espaço de tempo aconteceram esses dispositivos magníficos de imagem, tomografia computadorizada e ressonância nuclear eletromagnética. Mas eu percebi o seguinte, que eu vi as imagens e os relatórios médicos que vinham com as imagens eram muito imprecisos, né? Eu percebia que os próprios radiologistas estavam com dificuldade de fazer um bom relatório médico, porque aquilo começou como novidade, né? Eram aspectos de imagem completamente diferentes, né? Que nunca se viu uma imagem. A ressonância corta o paciente em fatias, né? É uma coisa incrível que a ressonância faz, entende? Então o que eu fiz? Fui para os Estados Unidos da América estudar só sobre ressonância magnética, entende? Passei lá uns 3 meses estudando só sobre ressonância magnética, entende? E eu lembro muito bem que quem deu o curso era um médico radiologista que falava sobre imagens de ressonância magnética, né? Ele projetava na tela imagens de ressonância magnética e perguntava à plateia, né? O que vocês acham que é isso? Então diziam, isso é uma hérnia de disco. Depois projetava outra imagem, o que é isso? É artrose. O que é isso? É uma estenose de canal, um estreitamento de canal. Entende? Então ele ia projetando as imagens para a plateia e ia explicando tudo e eu aprendi muito. Embora ortopedista, eu entrei na seara dos radiologistas e voltei para o Brasil sabendo muito bem interpretar as imagens de tomografia computadorizada e ressonância nuclear eletromagnética. Entende? Isso me serviu e me serve até hoje. Entende? Entende? Eu nunca olho o relatório médico desses exames. Eu, a princípio, olho primeiro as imagens. Depois vou ler o relatório. Entendeu? Eu olho as imagens e estabeleço o que eu acho que eu vi. E aí comparo com o relatório. Entendeu? E esses exames são muito ricos mesmo no diagnóstico desses pacientes sofredores de coluna vertebral. Mas hoje, meus caros, eu queria deixar de falar sobre dor. Afinal de contas, nós estamos esperando o alvorecer de um novo ano. Olha que maravilha, né? Nós estamos finalizando um ano, de preferência com muita saúde, e estamos esperando o alvorecer de um novo ano, de preferência com muita saúde. Então, se assim é, nós temos que comemorar, nós temos que celebrar a chegada desse novo ano, não é mesmo? Entendeu? Então eu queria falar sobre alguns aspectos, né? Porque quando termina um ano, sempre fazemos um retrospecto da nossa vida nesse ano, das nossas realizações. O que conseguimos realizar de bom? O que aconteceu de muito bom na nossa vida? E se aconteceu alguma coisa de ruim, o que será que aconteceu de ruim nesse ano? Que tá terminando, né? E se eu não realizei todos os meus sonhos nesse ano que passou,
Eu quero transferir esses sonhos para o novo ano. Entende? Não deu tempo ou não deu oportunidade para eu realizar aquilo. Quero realizar agora. Então, hoje eu vou dar para vocês algumas pistas, né, sobre realização. Sobre realização. Entende? Para falar sobre realização, veja, eu preciso falar sobre os reinos desse universo. Né? Sobre os reinos desse universo. Nós aprendemos no ensino fundamental reino mineral, vegetal e animal. Não está errado, mas não está completo. Esse universo é formado de 5 reinos e não 3. O primeiro reino a surgir nesse universo se chamou reino espiritual. É o reino de toda a criação. O segundo reino que surgiu nesse universo se chama reino da consciência, ou reino mental, que foi a primeira criação do reino espiritual. Esses 2 reinos compõem a invisibilidade dos reinos. Esses 2 reinos não são visíveis aos nossos olhos. Entende? Por isso eles são muito desconhecidos. Entende? Nossos sensores físicos, visão, audição, olfato, paladar e tato, não têm competência para perceber o reino espiritual e o reino da consciência, o reino mental. Entende? Nossos sensores não têm essa competência. Por isso eles continuam desconhecidos para nós até hoje. Mas vejam bem, o reino espiritual é o reino da criação, das formas. Por isso eu chamo o reino da anatomia. E o reino da consciência, o reino mental, é o reino das funções. Por isso eu chamo o reino da fisiologia. Vou dar um exemplo. O planeta Terra foi criado pelo reino espiritual. Mas a rotação da Terra em torno do seu eixo e a translação da Terra em torno do Sol são criações do reino da consciência. Toda a realização decorre do reino da consciência. Então vou citar a vocês agora uma lei incrível, né? Uma lei incrível que tem a ver com nossas realizações. Tá? Ela se chama Lei da Atração. Lei da Atração. Entende? Você tem a capacidade de atrair felicidade. Por exemplo, saúde. Mas você tem a mesma capacidade de atrair tragédia, desgraças. Por exemplo, doenças. Entenderam? Então vamos lá. Para o reino espiritual, você tem 7 saúdes, e não uma só. Você tem uma saúde física, tem uma saúde mental, você tem uma saúde espiritual, você tem uma saúde emocional, você tem uma saúde afetiva dos sentimentos, você tem uma saúde social, de onde você vive, e você tem uma saúde financeira. Saúde financeira, o que é a saúde financeira? É quando a tua receita é maior que a despesa. Porque se você tem despesa maior que a receita, isso é doença financeira. Falência, inadimplência, insolvência. Então, para o reino espiritual, até a sua saúde financeira é importante. Entenderam? Mas vejam bem, você pode ter 7 doenças. Não, você pode ter 7 saúdes, mas só pode ter 6 doenças. Você pode ter uma doença física, um transtorno mental, uma doença emocional, uma doença afetiva, uma doença social e uma doença financeira. Mas você jamais pode ter uma doença espiritual. É uma impropriedade você falar. Ele tem uma doença espiritual. Entendeu? Não, não existe. Seria como se você dissesse assim, Deus está doente. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Entendeu? Então, mas eu queria falar hoje, como estamos entrando num novo ano, sobre realização. Eu vou começar falando assim. Ó, assim como você
você pensa, assim você cria. Assim como você sente, assim você atrai. E assim como você acredita, você realiza. Olha que bacana. Entenderam? Vou repetir, é importante. Assim como você pensa, assim você cria. Todas as suas criações começaram no pensamento. Assim como você sente, você atrai. E assim como você acredita, você realiza. Entenderam? Então vejam bem. Tem um provérbio filosófico que diz assim: penso, logo existo. Então veja você, veja você. O nosso pensamento tem 3 dimensões importantíssimas. A mais baixa na escala se chama pensamento. A intermediária na escala se chama mente. E a mais avançada se chama consciência. A sua consciência é verdadeiramente a criadora de toda a realização. Entende? Toda a realização. A medicina usa pensamento e mente como sinônimos, não são sinônimos. Pensamento é uma coisa, mente é uma dimensão maior, consciência é muito maior ainda, a alma é maior ainda, e espírito, então, é muito maior dos maiores ainda. Entenderam? Entenderam? Você antes é espírito, depois alma, depois consciência, depois mente, depois pensamento. Finalmente você é corpo físico. Corpo físico não manda nada, ele só obedece. Entende? Então cuidado com o que você pensa, de que modo você age, com o que você fala. Porque você está atraindo o que você sente. Ah, se você diz, eu sou muito azarado, nossa, isso é um desastre, você falar isso. Isso é um maior desastre que você pode falar. Entendeu? Você está atraindo azar. Tem um provérbio popular que é muito verdadeiro. Muito verdadeiro. Diz assim: desgraça pouca é bobagem. Por quê? Porque atrás de uma desgraça vem outra. Vem outra desgraça e mais outra. Entenderam? Então você é um ser que tem um poder incrível de atrair, de atração. Entende? Assim como você tem um poder incrível de repulsão. Entende? Você atrai e pode repulsar. Entenderam? Então, assim, a tua consciência, veja bem, é a criadora da tua realidade. E por incrível que pareça, tem uma ciência que confirma isso, chamada física quântica. A física quântica diz: a tua consciência é a criadora da tua realidade. Entre várias realidades, tua consciência escolhe uma. Isso é física quântica, meus caros. Isso é ciência. A física quântica é a ciência que mais se aproxima do espírito. Entenderam? Ela tem muito de espiritual, como o espiritual tem muito de quântico. Entenderam? Então eu queria dizer a vocês, na entrada de um novo ano, entendem? Pensem em coisas grandiosas, em coisas maravilhosas para a tua vida, entenderam? Coloque isso no seu pensamento, na sua mente, na sua consciência, na sua alma, no seu espírito, entende? Eu sou muito feliz, entende? Para mim as coisas sempre dão certo, que maravilha, eu estou com saúde, que coisa boa, entende? Você está atraindo tudo isso e muito mais, entende? Entende? Tua consciência tem um poder infinito de te trazer o céu, ou trazer para você um verdadeiro inferno. E a escolha é tua. Você que escolhe isso. Você escolhe céu, você vai ter céu. Escolheu inferno, vai ter inferno. Entenderam? Essa é a lei da atração, inexorável. Essa lei não foi criada por nenhum jurista. Não foi criada nenhum departamento de justiça. Não. Essa é uma lei criada pelo Criador, pelo seu Criador. A lei da atração. Entende? A lei da atração.
ela é muito importante. Entende? Nunca se lamente. Nunca exalte a tua doença. Fica falando da tua doença para todo mundo. Por que isso aconteceu comigo? Eu não merecia. Por quê? Não, meus caros. Entende? Nada disso. Entende? Os desígnios de Deus, nós nem sempre entendemos. Nem sempre entendemos. O que você quer, Deus pode te dar se é bom para você. Porque se o que você quer vai te prejudicar, Deus não vai te dar. Pode ter certeza disso. Mesmo que você fique pedindo 100 anos. Não, uma coisa que vai te fazer mal, Deus não vai te dar. Mas se é uma coisa que vai te engrandecer, vai te alegrar, uma coisa honesta, bacana, para você, para sua família, para os seus próximos, entende? Deus vai te dar. E você tem esse poder. Ou seja, é o Deus dentro de você e não lá fora. Nunca procure Deus lá fora. Deus está dentro de você, mas veja bem. Ele não vai dizer para você, eu estou aqui, não esqueça, hein? Não, isso ele não vai falar. Você que tem que acreditar nisso. Porque assim como você acredita, você realiza. Entenderam? Isso se chama fé. É tão fácil, olha que palavrinha curta. Fé. O que é a fé? Assim como você acredita, você realiza. Isso se chama fé. Está vendo como é simples? Entende? É tão positivo. Entenderam? Orar é falar com Deus. Meditar é ouvir Deus. É falar com Deus que está dentro de você. E meditar é ouvir Deus que está dentro de você também. Entenderam? Olha como você é poderoso. Deus está dentro de você. Olha que poder que você tem. Use esse poder para o bem. Entende? Para o teu bem. Para o bem dos teus próximos. E dos teus distantes também. Entenderam? Então, feliz ano novo, meus caros. Entende? Feliz ano novo. Com saúde, que é o que importa. Entendeu? Se quiserem conhecer meu trabalho como médico de transtornos musculoesqueléticos, eu tenho 2 clínicas. Uma no Morumbi e outra no Pacaembu. Entenderam? Os telefones de minhas clínicas. 11 3661 4243. Celular comum a minhas clínicas. 119 7082 8015. Emergências, quem tem dor tem pressa. Minhas clínicas são clínicas de dor. Atende doentes com dores. Entende? Telefone das emergências, quem tem dor tem pressa. 119 3014 8888. Obrigado por toda essa atenção. Vamos celebrar juntos a entrada desse novo ano. Entende? Desse novo ano. Então eu vou ensinar para vocês. Na virada do ano, eu peço a Deus 3 coisas importantes. 3 coisas importantes. Quando viro o ano, eu peço sempre 3 coisas importantes. À meia-noite eu me ajoelho onde eu estiver e falo, Deus, só quero 3 coisas na minha vida. Primeira, saúde. Segunda, saúde. Terceira, saúde. Porque com saúde, meus caros, a felicidade está batendo a tua porta. Entende? Sejam muito felizes sempre, mas com saúde, é claro. Feliz ano novo. Até a próxima jornada.